Olá, meu amigo, minha amiga. Nos encontramos mais uma vez para estudar a palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina. Aqui a palavra está aberta, a lição também. Vamos juntos? Fundamento da aliança. Deixa eu dizer uma coisa para você. É, é inegável o amor, a graça, a misericórdia de Deus que insiste tanto em buscar a humanidade, que insiste tanto em levar a humanidade mais para perto de si. É impressionante o desejo de Deus em salvar todos aqueles que estão perdidos. Impressionante, ele não desiste nunca. É impressionante isso. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a aliança, aqui os fundamentos da aliança. E essa palavra aliança, berit, no seu original hebraico, aparece 287 vezes ali na Bíblia, no Velho Testamento. E ela quer dizer, na verdade, testamento ou último desejo. Na verdade, é um acordo entre duas partes. Você já se lembra aí do casamento, onde os noivos se prometem a serem fiéis até o fim e se beneficiarem daquela relação. Então, uma aliança tem como base um acordo e um relacionamento. Não se faz aliança sem relacionamento. Se faz aliança com base numa boa vontade de se relacionar. Ela é feita entre homens, como no caso do casamento, mas quando ela sai do plano humano e vai para o plano espiritual, ela toma uma profundidade muito grande. O termo se aprofunda. Por quê? Porque a aliança entre Deus e o homem tem por base a graça e a misericórdia de Deus. Sabendo que o homem, uma vez caído, ele infelizmente era incapaz ou seria incapaz de cumprir todos os requisitos da aliança divina. Mas mesmo assim, Deus mantém a sua aliança com o povo e fazendo com que ele se beneficie dessa aliança. Mas com base em quê? Com base na graça de Deus. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui para nós firmarmos na nossa mente. Bom, a aliança ela tinha pelo menos 3 aspectos que precisam ser destacados aqui. Primeiro, Deus faz as suas promessas em relação à aliança. Veja, por exemplo, o que está escrito lá em Hebreus capítulo 6, versículo 13. Depois nós leremos o versículo 17. Nesse texto, nós vamos ver Deus fazendo a sua promessa e jurando que essas promessas seriam cumpridas. Escute as palavras. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com juramento. A aliança de Deus com o homem também tem como base as promessas. Quando falo de Deus, as promessas eram promessas de abençoar o povo, de fazer com que a sua descendência fosse inumerável, de fazer com que eles teriam proteção, cuidado, as suas lavouras produziriam, eles não passariam fome, eles seriam protegidos dos seus inimigos. Essas promessas de Deus, diz a Bíblia, que ele as fez com base num juramento, no juramento para si mesmo, ou seja, não tinha para quem Deus jurar, porque não há ninguém superior ao próprio Deus. Então, com base no juramento a si mesmo, ele disse: eu vou cumprir essas promessas. O povo também tinha as suas promessas. Quando você se lembra lá de Êxodo 20, quando Deus falou lá do cume da montanha, os 10 mandamentos, o povo, depois de ter ouvido a voz, de ter percebido os trovões, os relâmpagos e a terra tremia, porque Deus falava e a terra tremia, eles disseram: tudo que o Senhor falou cumpriremos ou obedeceremos. Aí entra exatamente a segunda parte da aliança, que fala sobre a obrigação da obediência aos mandamentos de Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13. Acompanhe. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. A aliança que Deus faz com a humanidade é uma aliança muito especial, porque na verdade Deus é o nosso Criador e também o nosso mantenedor. Ele é infinitamente superior a nós. Nós dependemos da nossa existência do próprio Criador, mas ele faz uma aliança conosco. Ele faz essa aliança e cobra-nos a obediência a essa aliança. Alguém pode dizer assim: mas o Novo Testamento, a Nova Aliança, dispensa a obediência. É porque nunca conheceu o caráter de Deus, nunca conheceu
a palavra de Deus. Nunca, nunca, jamais a obediência será dispensada daqueles que pretendem se unir ao povo de Deus. Obediência é a maneira de você se aproximar de Deus. Deus diz para você, vai para essa direção, porque aqui você vai glorificar o meu nome. Se você desobedece e vai para outro caminho que não dá glória ao nome de Deus, você cometeu o pecado e quebrou a aliança. Então, a obediência sempre vai ser um requisito básico da aliança. Agora, todos nós, infelizmente, quebramos a aliança de Deus, ou seja, desobedecemos os 10 mandamentos e, infelizmente, caímos nesse erro. Mas, mesmo assim, Deus mantém a sua aliança conosco. Agora, com base em quê? É justamente o terceiro aspecto que eu gostaria de ler para você, é que Jesus ele vem e toma essa aliança e ele mesmo a cumpre por nós. Veja o que está escrito em Isaías 42, versículo 6, que fala de Jesus e como ele seria esse mediador dessa nova aliança. Escute as palavras. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. As obrigações da aliança seriam perfeitamente cumpridas em Jesus e no plano da salvação. Então veja, a aliança ela é a mesma desde Adão até Cristo, é a mesma aliança com base na graça e na misericórdia de Deus. Os homens quebrariam a aliança, desobedeceriam a Deus, mas mesmo assim Deus permanecia com seu relacionamento de aliança para com o povo, com base na sua graça e na sua misericórdia. Veja como isso era um fato lá no Velho Testamento. Quando o povo pecava, eles deveriam levar um cordeiro sem mancha, sem mácula, e deveria confessar seu pecado sobre a cabeça do cordeiro e o imolar, matar o cordeiro. Ou seja, a vítima inocente morreria no lugar do culpado pecador. E ele achava graça, achava perdão e era livrado da culpa. É claro que tudo aquilo era uma maneira didática de ensinar ao povo que haveria de vir um redentor e haveria de morrer no lugar do povo. E isso aconteceu em Jesus. Em Jesus nós temos a plena bênção do cumprimento da aliança. Escute essas palavras, onde Ellen White descreve o grande sacrifício de Jesus, o que ele fez e seu grande propósito em salvar a humanidade. Cristo deixou os mundos não caídos, a sociedade dos santos anjos no universo celeste, pois não poderia estar satisfeito enquanto a humanidade se achasse dele alienada. O negociante celestial põe de lado as vestes e as coroas reais, se bem que, sendo o príncipe e comandante de todo o céu, toma sobre si o invólucro humano e vem a este mundo manchado e ressequido pela maldição, em busca da pérola perdida, à procura do homem perdido pela desobediência. Que palavras maravilhosas, você não acha? Que profundidade! Como que Jesus foi capaz de fazer o que fez? E Jesus fez isso tudo por mim e por você. E veja que aqui o texto chama o ser humano como a pérola perdida. Mas em que condições essa pérola perdida foi encontrada por Jesus? Escute as palavras. Encontra sua pérola sepultada no lixo. O egoísmo incrusta o coração humano, que está ligado pela tirania de Satanás. Ele, porém, ergue o ser humano de sua escuridão para manifestar os louvores daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Somos levados a uma relação de conserto com Deus. Recebemos perdão e encontramos paz. Jesus acha a pérola da humanidade perdida e repõe-na em seu diadema. Você não se alegra com essas palavras? Todos nós somos uma joia. É verdade que essa joia se encontrava no lixo do egoísmo, do pecado, da transgressão, da desobediência. Mas o Senhor Jesus veio a esse mundo e nos tirou do lixo que Satanás nos colocou. Poliu, limpou, purificou. E agora nós podemos ser uma pérola na coroa de Jesus. Você já pensou que maravilha isso? Você já pensou que significado tem essas palavras?
Ei, Satanás tenta dizer para mim e para você todos os dias que nós não valemos nada, que somos insignificantes. Mas não é verdade. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Não acredite se ele insinuar isso ao seu coração. Porque você e eu, nós somos valiosos demais para Jesus. Uma pérola de grande preço, comprada não com ouro, não com prata, comprada pelo precioso sangue de Jesus. Quer saber quanto que você vale? Olhe para Jesus e olhe para ele na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. É ali que você vai ver o seu inestimável valor. Ei, meu amigo, não viva como uma pedra comum, porque você é uma pérola de grande preço. E o Senhor Jesus há de colocar você em sua coroa. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, obrigado por esse privilégio, Senhor. Obrigado mais uma vez. Toma-nos para sermos de fato essa pérola que o Senhor deseja que sejamos. Limpa-nos, resgata-nos e purifica-nos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada espiritual. Eu fico aqui ansioso por esse encontro. Que Deus te abençoe.